Bom, a gente já tem no DNA já há muito tempo já de fazer projetos voltados à manutenção de mercado e contar um pouco da história do mercado e as pessoas que de alguma forma trabalham pelo mercado ou até algum tipo de segmento específico. Por exemplo, há muito tempo atrás a gente fez uma campanha de valorização do ProModel, numa época em que ninguém acreditava que era possível as marcas que produzem shape e ter realmente uma manutenção de mercado e conseguir absorver todos os skatistas profissionais da época e tal. O trabalho que foi feito na época mostrou que o tempo era possível e tal, e desde então muita coisa aconteceu e de lá pra cá a gente vem desenvolvendo outros projetos. Até chegar num momento que a gente resolveu fazer o projeto Fotos de Gaveta, né? Que era um trabalho em valorização aos fotógrafos de skate. É uma profissão que a galera trabalha mais no backstage, né? E acaba passando um pouco mais desapercebido do que os skatistas, por exemplo. E aí a gente começou com as exposições de fotografia, né? Que aí desencadeou um evento auxiliar, vamos dizer assim. E esse evento auxiliar era um Fotos de Gaveta homenagem, que a gente homenageávamos alguns fotógrafos mais com uma história mais contundente dentro do mercado do skate. E aí disso a gente desenvolveu e esse trabalho desenrolou até chegar no Skate Homenagem, que a primeira edição foi feita no Paraná. E diferente do Fotos de Gaveta, onde a gente homenageou somente fotógrafo, a gente pensou em expandir as profissões, né? E para outros nichos de mercado, outros tipos de profissionais que realmente colaboram ali no backstage ali do skate. E dentre deles, obviamente, também tem skatistas também expressivos no caso da região do Paraná. Então a gente acabou desenvolvendo no começo do ano o Skate Homenagem Paraná, que repercutiu muito bem lá no Paraná. A gente fez uma ação em Curitiba, no Acervo Circular, e foi um trabalho muito interessante e desencadeou nesse novo trabalho que a gente está fazendo, que a gente trouxe para a região sudeste e agora está desenvolvendo, né, o Skate Homenagem São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A escolha, a gente leva em consideração algumas coisas, né? Primeiro, a gente tenta pegar mais ou menos, a gente tenta mapear um profissional de cada área de atuação que a gente acha importante. Por exemplo, um projetista de pista, um dono de marca, alguém da imprensa. Então a gente escolhe alguns nichos de atuação importantes, a gente faz uma pré-seleção e pega algumas pessoas que têm um embasamento histórico dentro do skate, que conhecem um pouco da história do skate, para poder fazer esse filtro, né? E levando em consideração alguns fatores técnicos, obviamente, e também um pouco também do gosto popular e um consenso geral, vamos dizer assim, do que a galera acha que é mais aceitável. Então, assim a gente começa a desenvolver, a gente acaba tendo uma lista um pouco extensa, né? A gente começa, por exemplo, com uma lista de 100, 200 nomes e vai afunilando a lista até chegar nos números que a gente precisa trabalhar. Até porque fazer uma exposição muito grande, a gente precisa de um espaço físico muito grande, acaba tendo um investimento em material muito grande e acaba viabilizando o negócio, né? Então, infelizmente, não que a gente exclua alguém, a gente inclui, né? A gente inclui 15 homenageados e não exclui as pessoas que não estão, não é isso. Então, acaba que, infelizmente, a gente não consegue prestigiar todo mundo, mas é o que a gente diz, né? Quem está dentro do projeto, ele representa tantos outros que não estão, mas também que também tem grande importância dentro do mercado, né? Eu acho que é importante frisar também que um dos objetivos que a gente tem, mas sem nenhuma responsabilidade histórica, é contar um pouco mesmo do skate, da história do skate, de pessoas que são importantes pelo skate, tentar agraciar eles em vida, né? Infelizmente não foi o caso, por exemplo, do Iena, que agora é um dos homenageados em memória, né? Ele não pôde estar presente, né? Não pode estar presente porque ele não pertence mais a esse plano,
mas o nosso objetivo sempre é prestigiar as pessoas em vida, né? As pessoas saberem o quanto elas são importantes para a construção do skate nacional ou de uma determinada região. Às vezes algumas pessoas ali que são homenageadas nem tem tanta expressão a nível Brasil, mas tem muita influência local. Por exemplo, no skate homenagem Paraná, a gente pode citar o Sal, o Alexandre Sal, que ele não é um profissional tão conhecido no Brasil inteiro, mas ele é um cara que cuidou durante toda a vida da pista da Drop Dead em Curitiba. Ele foi o cara mantenedor da pista, então foi o cara que cuidou da pista. Muita gente passou por lá, muita gente se fez lá, se criou lá, se desenvolveu, fez carreira, foi pro mundo e saiu da pista da Drop, que foi esse cara um dos responsáveis por ela existir durante 17 anos. Então a gente considera todos esses quesitos, todos esses formatos que a gente usa para selecionar, tudo tem um porquê, né? Então a gente tenta fazer um estudo de campo mesmo. É difícil, é muito difícil a gente conseguir conteúdo, por exemplo, na internet. Para você fazer um conteúdo mais aprofundado, você tem que ter um acervo muito grande, ou tem que buscar alguém que tem um acervo muito grande. Então aí você tem que voltar a manusear, por exemplo, revista impressa, para você conseguir o conteúdo mesmo que você precisa histórico. Você precisa fazer uma cronologia de tudo e para você tentar chegar mais ou menos no que é justo. Então é um pouco complicado o processo. Então a gente, infelizmente, ou talvez seja a maneira mais simples que a gente encontrou, foi usando esses critérios para poder facilitar a escolha dos homenageados. Bom, basicamente o projeto Skate Homenagem, ele se resume a um trabalho antes, durante e depois. Antes porque a gente anuncia os nomes através de uma campanha na internet, um a um, a gente vai anunciando os nomes com todo um trabalho em ilustração digital que é produzido pelo Bowser Cruz. E por quê? Porque a gente causa surpresa pro homenageado. Os homenageados não sabem que eles são homenageados, eles ficam sabendo através da internet, através das mídias parceiras que a gente criou um anel de comunicação. A minha ocupação no projeto é as caricaturas digitais, né? É o que faz a parte da divulgação de todo o processo do projeto. E aí eu fui convidado pela equipe do Skate Homenagem para estar fazendo a parte digital, da mídia digital. E a minha escola vem desde a parte da pichação. Ela vem desde a parte da pichação, grafite, tatuagem, skate. Então aí eu comecei a tentar unir todos esses elementos, todos esses 18 anos de arte, e comecei a desenvolver o trabalho digital com essa nova era. Na verdade o digital ele é apresentado como digital, né? Mas o processo é um processo de desenho normal. Processo de desenho normal, que ele é feito de pesquisas também, baseadas em cima de fotos. Tem todo um estudo antes. No digital a gente tem o processo das cores, né? E você não precisa ter uma borracha. Você pode jogar a cor que você quiser e mudar camadas de cores, tom, sangria, muita coisa. Então dá pra você brincar de várias formas no mesmo desenho. Então isso é uma parada muito interessante no digital. E você faz, o desenho hoje pode ser um, amanhã ele já pode ser outro. E a criação vai além da sua imaginação. Eu tomo muito cuidado, porque assim, todo o processo de desenho, para qualquer coisa que você faça, assim, desde do grafite pro desenho e ilustração no papel até o digital, você tem que estar sempre praticando, para você não perder sempre essa ideia do manual da arte mesmo, né? Você pode ver que muitos designers têm uma linha de trabalho de alguns tipos, assim, né? Então, nesses trabalhos eu procuro sempre trazer o máximo da identificação do papel também. Não deixo o desenho muito clean, assim. Deixa com uma textura um pouco mais de papel, uma coisa assim, para ser um pouco mais fiel às artes tradicionais, assim. Essa é a parte 1.
Esse durante, a gente faz uma campanha durante, onde a gente divulga um evento físico, tal dia vai ter um evento, esse evento acontece em tal lugar, e a gente faz essa campanha, né? E aí a gente faz um encontro, que é uma exposição física. Essa exposição física é feita pelo Nino Grafes, que é um grafiteiro que também faz caricaturas. A gente faz uma exposição física, onde a gente faz uma interação, um encontro entre todos os homenageados e todas as pessoas que apreciam o skate ou o trabalho daqueles envolvidos. E aí a gente faz a entrega do material. Todo o material que é exposto é doado ou dado de presente para aqueles que fizeram alguma coisa pelo skate. Então tudo que a gente produz, a gente entrega para os homenageados. Por isso que chama uma homenagem. A homenagem não é só a gente fazer o trabalho, é entregar essa homenagem à pessoa que foi agraciada. A princípio eu faço um estudo da tonalidade da pele, né? Para mim ter mais ou menos uma base. E aí a partir do momento que eu entendo a semelhança com o tom, eu crio uma base toda. Como fosse assim, a gente chama de uma base reta. Então eu pinto o desenho por um todo assim, né? Depois eu venho acentuando aquele tom. Às vezes eu acrescento um pouco de laranja, um pouco de bege, um pouco de marrom, depende da situação. E aí eu estudo o que a gente chama de massa e volume, que é a parte da sombra, as cavidades, as coisas que vai formar, né, o volume daquele desenho. E o segundo momento, eu estudo a parte de iluminação. Então eu vejo as partes mais claras, do que consigo trazer assim na onde que é a área que ela recebe mais uma iluminação, que é no caso às vezes o nariz, um pouco do lábio, que tem a frente do rosto. Então eu sobreponho aquele mesmo tom de pele com um pouco de branco. E aí ele vai ficar uma tonalidade um pouco mais clara. E aí depois, com esse processo, eu coloco um tom de sombra, porque esse tom de sombra ele é uma cor universal, chama sombra queimada, e aí ele é uma espécie de um marrom mais escuro. E aí eu dou umas pinceladas para ficar tipo uma cor assim mais sombreado, né, mais pesada no caso, que tá bem evidente aqui assim, né, na parte do boné. E aí às vezes eu também dou uma quebrada nessa cor, eu aplico um pouco de contraluz. Então eu dou uma sobreposição do fluorescente em cima desse tom marrom para ele dar uma acentuada na tonalidade. E o lado da iluminação, às vezes eu acrescento um pouco de amarelo para parecer que está refletindo alguma coisa na imagem. Então basicamente assim, as partes das peles. E aí é um pouco do que eu absorvo, como eu disse, né, em cima de fotografia. Eu prefiro pegar às vezes uma roupa que a pessoa usa, às vezes se eu tenho um contato próximo com a pessoa, eu percebo que ele usa tipo bastante estilo de roupa, que nem assim, eu gosto bastante de camisa xadrez. Então tipo assim, meio que vira uma característica da pessoa. Então eu pintei aqui como uma camisa xadrez. E eu gosto bastante também de camiseta regata. Então eu coloquei aqui, né, por baixo, como se fosse tipo uma camisa do Chicago Bulls, né, aquela regata que o pessoal usa do basquete. Então depende muito assim da pessoa quando eu vou fazer. Às vezes o cara é roqueiro, então eu procuro tentar passar essa personalidade do cara com uma roupa escura, com acessórios de rock, de repente se ele tem tatuagem, então é uma coisa já mais característica. Às vezes piercing, às vezes a pessoa é skatista, então eu procuro colocar um skate, alguma coisa relacionada ao skate. Então é muito próximo daquilo que eu estudo ali na fotografia, né? Então é a personalidade. Então quando eu consigo identificar essa personalidade na pessoa, eu tento transmitir isso no desenho, né? Às vezes não fico tão fiel, mas eu expresso mais aquele estilo da pessoa. Às vezes o cara é um fotógrafo, eu ponho uma câmera. Às vezes o cara é um tatuador, é um grafiteiro, né? No caso, que nem tem meu amigo Bozer aqui, ó. Eu coloquei ele já com uma maquininha, uma lata de spray, ele já com umas tatuagens nele. Tem um reflexo no óculos, já tipo representando cidade, grafite, a pichação, vandalismo. Então é uma coisa meio relacionada à expressão. Tem a própria Angélica, já curtiu umas camisas de rock,
estilo tal. Assim eu não fiz tão preta para também não quebrar o contraste do cabelo dela, mas eu tentei representar a caveira, assim, mais relacionado ao universo do rock and roll. Então basicamente é isso, é as peles e a personalidade gráfica dela. Quando eu consigo, eu concluo o produto, né? Ah, o McGregor é o produtor, né? Tipo assim, o McGregor eu conheci ele como amizade, né? A família dele mora onde eu moro hoje, então a gente tem um amigo em comum e acabou meio que a gente tendo um contato ali de amizade, né? E aí conforme a gente foi vendo as coisas que ele participava, envolvia skate, envolvia grafite, envolvia tatuagem, e automaticamente em algum desses eventos eu também tava. Ou eu tava pintando, ou eu tava curtindo, ou eu tava participando. E aí num determinado momento eu ouvi o convite, né, de fazer essas caricaturas. Aí ele falou que era relacionado ao skate, que podia ter grafite, que podia ter... Então era um universo que também me fascinava. Aí foi onde que acabou meio que juntando essa amizade, né? Essa amizade hoje é um lado até mais profissional, que acabou fortalecendo mais e a gente dando uma continuidade nessa corrente ainda. E aí tem também intervenções da Angélica, que ela faz intervenções em lettering, que ela entra ali dentro da construção do material físico ou do material digital. Então basicamente a gente trabalha com esses três artistas, tem trabalhado assim desde o skate Homenagem Paraná da primeira edição, né, e do Fotos de Gaveta também, o Fotos de Gaveta Homenagem. A minha participação no projeto atual é que eu desenvolvi letras, né, alguns tipos de lettering para os estados que vão participar do projeto, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, e os nomes de pessoas que serão homenageadas, né, nesse projeto também. Bom, faz 2 anos que eu comecei a estudar caligrafia e lettering, e eu já conheci o Alessandro antigamente, né, de um tempo onde eu trabalhei na Galeria do Rock, e ele me convidou para poder fazer parte da equipe e fazer algumas letras, divulgar um pouco meu trabalho, porque eu estava realmente iniciando e assim, não sou uma pessoa tão conhecida, mas atualmente muito mais pessoas me conhecem por conta desse projeto, entendeu? Eu tenho utilizado mais o lettering para fazer estampas de camisetas, roupas, logo de estúdios, né? Às vezes alguém pede alguma coisa para fazer tatuagem também, e aí eu fiz um curso de tatu também para poder aproveitar, né, esse gancho e fazer as minhas letras e tatuar, né? Aí há 2 anos atrás eu fiz um curso de caligrafia com a Andréia Branco. Era um curso especializado tipo um tipo de ponta que a gente fala, que é a ponta quadrada, né? E eu me apaixonei por letras góticas, né? E aí nesse tempo eu fui desenvolvendo, né? Primeiro a caligrafia e depois o lettering, que é a arte, que é o que eu fiz aqui, de desenhar a letra. Entendeu? E tem dado muito certo porque eles já entraram num formato de trabalho que eles já se entendem, já sabem trabalhar em conjunto e a produção é muito rápida. Por isso que a gente está fazendo 3 estados ao mesmo tempo, e a gente faria até 20 estados ao mesmo tempo, não teria problema nenhum, porque a gente já tem toda essa condução bem formatada, assim. A gente deixa mais a parte textual para o pessoal que já trabalha na parte de editorial de revistas de skate já há muito tempo. Então, no Rio de Janeiro você pega o Ruth Gimenez, que é um exímio conhecedor da história do skate brasileiro até, e aí ele faz a linha de frente ali na parte do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais a gente está selecionando uma galera local também para poder falar dos homenageados de Minas Gerais. Em São Paulo a gente deixa mais, e também mais global, a gente tem o Girão também para assessorar a gente, que também é uma enciclopédia do skate, então a gente está bem assessorado com a parte de conhecimento mesmo, e da galera que entende o skate como mercado, ou como uma manifestação esportiva, ou uma manifestação de arte, ou como quer que seja, assim, entende todos os viés do mercado do skate, como ele funciona. A gente tem pretensão de fazer um skate homenagem Nordeste, mas como um todo,
porque por estar longe fica muito difícil logisticar e a gente fazer um estado por vez e tal, acaba tendo esse fator complicador. É uma coisa importante ressaltar que a gente é um trabalho independente, a gente não depende de ninguém, não tem amarras com ninguém, nem com nenhuma mídia em específico, nem com nenhuma marca em específico. Então, a gente já pensa assim para não ter nenhuma influência externa. Porque quando você tem uma marca, a marca tende a influenciar e querer alguém para ser homenageado, ou quando você tem uma mídia, às vezes os caras querem anular alguém de uma outra mídia. Então, para a gente evitar isso, a gente acaba não tendo nenhum envolvimento externo e a gente faz tudo independente. Tudo que a gente faz a gente custeia, a gente produz, a gente coloca em campo e a gente faz todo o processo de manufatura de tudo, desde a ilustração, as letras, o texto, o quadro, a caricatura, o apoio, tudo é feito por nós. A gente tem um centro operacional que a gente produz tudo. E assim foi feito no Paraná, assim está sendo sempre feito em São Paulo e assim vai ser feito para as outras edições. Sim, a gente gostaria de ter parceiros, obviamente, parceiros que não influenciem no processo criativo. É muito ruim quando você tem alguma coisa que você tem, quando o financeiro influencia no cultural. Então, e a gente evita isso muito. A gente aceita marcas e obviamente a gente quer marca porque a gente precisa, e se a gente tiver mais marcas apoiando, vamos conseguir fazer um trabalho muito maior do que ele já é. Mas a gente tem esse salvo-conduto que a gente tenta manter o trabalho em harmonia e sem influência externa. Talvez seja por isso que não tenha tantas pessoas opinando nas coisas que a gente faz, até nas ferramentas sociais e tal. Você vê que não tem muita gente influenciando muito no que a gente faz, porque realmente a gente faz um trabalho independente mesmo e quanto mais empresas apoiando um projeto que é diferenciado, mais a gente pode fazer, mais lugares a gente pode atingir, mais skate homenagens de outros estados a gente pode fazer. Né? A gente está indo de acordo com o andar da carruagem, que é o que a gente tem em mãos. A gente está conseguindo desenvolver 3 edições. A princípio, as 3 edições acontecem no decorrer do ano que vem. Uma no Rio de Janeiro, skate homenagem no Rio de Janeiro, em São Paulo, obviamente, e de Minas Gerais e Belo Horizonte. E logo no começo do ano a gente vai estar anunciando. Por enquanto a gente está fazendo a campanha de internet, anunciando um a um de São Paulo, que a gente já anunciou os 15 homenageados. Você pode conferir através de algumas mídias importantes do cenário do skate. E a contagem do Rio de Janeiro começa agora em dezembro. E aí a gente começa a anunciar os 15 homenageados do Rio de Janeiro também. E a princípio a gente está começando dessa forma e já aproveitar para anunciar um novo projeto que a gente quer fazer, que é desenvolver um circuito de 10 etapas no ano que vem, em 10 estados, provavelmente em 10 convenções de tatuagem, que já é um cerne de negócio que a gente atua, então fica muito mais fácil executar um trabalho no lugar que a gente já está lá, né? E que o organizador do evento também é parceiro da gente e também já traz público e também já tem comunicação, porque o cara está divulgando o evento dele. Então a gente já tem um formato de negócio pronto para poder executar o que a gente mais gosta, que é skate. Tentar fazer um circuito diferenciado, com etapas diferenciadas mas com um pool também, assim como foi feito o skate homenagem, com um pool de mídia, um pool de marca envolvida, para a gente tentar fortalecer aqueles que estão envolvidos dentro da ideia, né? Da concepção da ideia. Basicamente é isso. Eu acho que o skate homenagem, o nosso objetivo não é desprestigiar ninguém que não está, mas prestigiar ou lembrar alguns nomes que são importantes. Acho importante também frisar que é muito difícil a gente conseguir conteúdo histórico, cronológico, das pessoas mesmo que pavimentaram o caminho no universo do skate, independente da área que elas atuam, se é da fotografia, do vídeo, da produção de rampa, da parte de editoração de revista, ou se é somente um skatista. É muito difícil a gente conseguir conteúdo. E a gente acredita que de alguma forma a gente consegue minimizar esse impacto, essa ausência mesmo de informação, falando um pouco dos homenageados. Acho que é a grande sacada e nosso grande intuito, e dizer o nosso muito obrigado àqueles que contribuíram para o crescimento do skate, seja ele qual estado que a gente está comunicando no momento. Acho que é isso.